E aí, pessoal, bom dia para você. Estamos mais um dia aqui na sede do Instituto Educarte, gravando mais uma videoaula, né, ao vivo, para que você possa estar tirando as suas dúvidas aí. Pessoal, só lembrando uma coisa, aqui com a aula ao vivo, né, no estúdio, a gente consegue explorar muito mais o slide, a gente consegue falar muito mais sobre determinados assuntos, tá? Então é o seguinte, eu vou dar um time aí rapidinho para a galera começar a entrar, né? Porque eu avisei agora nos grupos, dá um tempinho de uns 2 minutos. Mas enquanto isso a gente vai falar o seguinte, o que seria reprodução celular, Cristiano? Eu nunca ouvi esse termo. Quando a gente fala de reprodução celular, nós estamos falando sobre o modo como novas células são formadas, novas células são geradas, tá? Quando a gente fala de reprodução, no caso dos humanos, né, da espécie, né, humano, Homo sapiens, nossa espécie, né, que está dentro do grupo dos animais, né, nós temos o seguinte, se eu falar de reprodução, você vai pensar o quê? Vai surgir um novo ser a partir de dois seres pré-existentes. Tá? E aí, tem um pesquisador chamado Rutherford, que em 1855 fez a seguinte frase, né, o seguinte pensamento, teve o seguinte pensamento. Aonde existe uma célula, deve ter havido uma célula pré-existente. Foca aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É uma frase antiga, que de acordo com o novo acordo ortográfico, há uma separação aqui, tá? Então, você separa aqui. Assim como um animal somente surge de um animal. E uma planta somente surge de uma planta. Então, para que tenha vida, eu necessito de uma vida pré-existente. Beleza? E aí nós vamos ver como se dá esse processo de divisão. Quais são as características desse processo? Tá? Esse tema aqui, ele é um tema importante, aparece no Enem, só que esse tema aqui, ele não aparece sozinho no Enem. Então, por exemplo, quando nós formos estudar lá na parte de ecologia, quando a gente for falar sobre, por exemplo, espécies exóticas, sobre reprodução de espécies, nós precisamos ter uma prévia desse assunto. Porque o Enem em si, ele não vai te cobrar o que é uma mitose, o que é uma meiose, ele não vai te cobrar isso. A UERJ vai, mas o Enem não. O Enem, ele vai te cobrar o quê? Ele vai te cobrar, no caso, como se deu a proliferação de uma espécie invasora, e no texto vai falar sobre variabilidade genética. Então, quando eu falo de variabilidade genética, eu estou falando, por exemplo, da meiose. Por quê? A meiose é responsável pela variabilidade genética a nível das espécies. Tá? A mitose, ela vai ser responsável por mutações a nível do indivíduo. Tá bom? Então, existe essa diferença entre esses dois conceitos. Então, eu tenho que ter tudo isso muito bem na minha mente. Por quê? Às vezes, o texto, a questão, ela não vai te cobrar diretamente sobre esse assunto, como eu acabei de falar, mas ela vai trazer no seu enunciado alguns tópicos que vão falar, por exemplo, sobre essa questão da variabilidade genética. Como você vai responder uma questão de variabilidade genética se você não sabe o que é uma meiose? Não dá, fica complicado. Tá? Então nós temos que entender para poder responder outras questões. Lembrando que o Enem, até o ano passado, ele cobrava muitos assuntos relacionados à ecologia. E na verdade, ano passado não, ano retrasado, desculpa, isso vem mudando. E o Enem esse ano, o governo federal está com uma proposta de ser as questões da FUVEST, serem semelhantes às questões da FUVEST. Gente, as questões da FUVEST são extremamente diferentes das questões do Enem que nós estamos acostumados. A questão da FUVEST é aquela questão que vai te cobrar, por exemplo, o que é uma estona, tá? Qual é a função da estona. Então, são aquelas questões que a gente chama de conteudista. Ou você sabe ou você não sabe. Tá? Não existe meio termo. E, particularmente, eu prefiro esse tipo de questões, porque eu acho que valoriza mais a biologia, valoriza mais as outras áreas. Não que o Enem não valoriza, mas o Enem ele trata tudo de uma maneira muito ampla, tá? Muito genérica.
A FUVEST não. A FUVEST ela vai te cobrar, por exemplo, em que fase da meiose ocorre a crossing over, ou a permutação. E aí, ou você sabe ou você não sabe. Então, a gente tem que ficar atento, porque há a possibilidade de haver uma mudança. O governo federal já falou isso, já temos em alguns sites, até mesmo do INEP, que uma das grandes candidatas a formular o Enem esse ano é a FUVEST. Se isso acontecer, pode se preparar, porque as questões vão vir diferentes. Talvez não tenha uma mudança tão brusca esse ano, mas que as questões vão mudar ao longo do tempo, elas vão mudar. Tá? Então vamos lá. Para nós iniciarmos essa aula, nós temos que lembrar alguns tópicos. Por exemplo, a estrutura da molécula de DNA. A estrutura da molécula de DNA ela pode receber alguns nomes diferentes, mas não deixa de ser a molécula de DNA. Por exemplo, uma coisa que nós temos que saber aqui já. O DNA ele é uma molécula que vai estar presente tanto nas células eucarióticas quanto nas células procarióticas. Tá? E qual é a sua função? A função dessa molécula é garantir e transmitir a hereditariedade. Tá? Então eu costumo falar para os meus alunos o seguinte em sala de aula. Quando eu penso na molécula de DNA, eu penso num livro muito antigo e muito raro. E esse livro contém informações valiosas. É a informação que vai ditar, que vai dizer como uma espécie vai ser fenotipicamente. Então, por exemplo, quando eu falo de um pássaro, eu estou falando o seguinte, por exemplo, a arara. A arara, vamos pensar na arara azul. Por que ela é azul? Porque no seu material genético existe a informação para que ocorra a produção do pigmento azul. Quando eu falo, por exemplo, do papagaio, por que ele é verde? Porque existe no seu material genético a informação para a produção do pigmento verde nas suas penas. Tá? Então essas informações estão dentro desse livro, que é um livro muito importante, né, quando a gente fala das espécies. Até porque, se esse livro desaparece uma espécie. Tá? Então temos aqui, por exemplo, a cromatina. Pessoal, o que vai ser a cromatina? Quando eu estou falando da cromatina, se eu mencionar esse termo para vocês, cromatina, eu já estou falando do quê? Do complexo DNA e proteínas. Tá? Então a cromatina é o DNA associado a proteínas. Por quê? Essas proteínas chamadas de histonas são as que vão ser responsáveis pelo enovelamento do DNA, ou então a compactação do DNA. Então, é como se eu tivesse mais ou menos isso daqui. Ó. Eu tivesse essa linha, e aí que é a molécula de DNA, aqui eu vou ter essas proteínas chamadas histonas, que vão ser responsáveis por fazer o quê? O enrolamento desse DNA, a compactação dele. Tá? Pensa, por exemplo, num carretel de linha. Tá? Você tem a linha toda enrolada naquele carretel, não tem? Aquele carretel ali está sustentando essa linha enrolada, não tá? Esse carretel seria uma histona. A linha seria todo o DNA que está sendo compactado ali naquele carretel. Acho que agora ficou mais tranquilo para vocês. Cromossomo, material genético compactado ou condensado. Pessoal, quando a gente fala, por exemplo, do cromossomo, a gente está falando dessa estrutura aqui, ó. Tá? E essa estrutura, ela só vai aparecer quando o material genético, quando a célula tiver divisão. Tá? Então, o cromossomo, com essa estrutura em formato de um X, nós só vamos conseguir visualizar quando o DNA, quando a célula estiver em processo de divisão. Fora isso, no seu dia a dia, se ela não está em divisão, esse material não se encontra todo compactado. Esse material vai se encontrar no formato linear, tá? Ali dentro do núcleo, no caso de uma célula eucariótica. Tá? Então, o cromossomo é um material compactado. E a cromátide, Cristiano? A cromátide nada mais é do que todo esse fragmento aqui, ó. Tá? Então isso daqui é um material duplicado. Quando esse material está duplicado, por exemplo, aqui eu tenho um cromossomo que vai ser constituído por duas cromátides. Então eu vou apagar aqui para poder facilitar. Vou apagar aqui para você conseguir visualizar aqui, ó. Então olha só. Isso daqui é o cromossomo, tá? Compactado com essa célula entrou em divisão. E isso, cada perninha dessa daqui, ó, é uma cromátide.
Essas duas, elas vão ser chamadas, cromátides irmãs, tá? Porque elas estão ligadas pelo cinetocoro, que é uma região proteica que vai manter esse material unido ali, tá? Então, nós temos que saber um pouco dessas diferenças, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, cromatina, o DNA mais as histonas, que vão ser responsáveis pelo enovelamento, cromossomo, material genético duplicado, e cada constituinte desse cromossomo vai ser chamado de cromatina, como eu coloquei aqui, ó, cromossomo duplicado. Tá? Então esse desenho aqui está bem bacana. Nós temos o centrómero aqui, que é uma região proteica, onde vai ter o cinetocoro. Tá? Então a gente tem aqui o seguinte, cromossomo com duas cromátides, dois cromossomos idênticos. Tá? Então essas aqui são as cromátides irmãs que ocorreu a separação aí desses indivíduos aí. Tá? Pessoal, é importante nós falarmos também sobre a diferença das células somáticas das células gaméticas. Por quê? Existe uma diferença? Existe. Quando eu estiver falando de célula somática, eu estou falando daquelas células que vão construir o seu corpo. Essas células elas vão ser chamadas de células diploide. Por quê? Elas vão apresentar dois conjuntos de cromossomos completos. Ela vai apresentar, no caso, o seu cromossomo com o seu homólogo. Então eu vou ter aqui o seguinte, essas células elas vão ser formadas por 46 cromossomos. Como assim, Cristiano? Eu vou ter 46 por quê? Eu vou ter 23 cromossomos vindo do pai, 23 que vão vir da mãe. Então, cada gameta vai carregar 23N, né? Aqui é o masculino, aqui é o feminino, 23N. Cada espécie vai apresentar sua ploidia. Tá? Então, por exemplo, no nosso caso, a nossa representação é 46N. Existem espécies que podem apresentar em números, 200, 120 e por aí vai. Tá? Então, cada espécie vai ter a sua ploidia. É extremamente importante a gente saber no caso da espécie humana, que é o que aparece nos nossos vestibulares. Pode aparecer de outras espécies? Pode, mas vai estar lá escrito. Só que quando a gente fala, por exemplo, da nossa espécie, vocês têm que saber que cada gameta vai carregar 23. Quando esses gametas se encontram, eles vão restabelecer a ploidia da espécie, formando uma célula 46N. Tá? Então, essa informação aqui é importante para a gente. Tá? Então, eu tenho aqui o seguinte. Células somáticas são todas as células do corpo, exceto as células gaméticas. Por que, Cristiano? Exceto as células gaméticas. Porque as células gaméticas... Deixa eu voltar aqui, pessoal. As células gaméticas, elas vão resultar a partir do processo de meiose. E esse processo tem por objetivo reduzir o número de material genético. Por quê? Pensa só comigo, gente. Se eu tivesse, por exemplo, a cada reprodução, cada vez que essa célula se reproduz, por exemplo, aqui eu tenho 46N. Aí vem lá um gameta com 46N, mais o gameta feminino com 46N. Esse gameta se junta, né? Eu vou ter aqui um aumento, tá, desse número de cromossomos. E aí você só vai o quê? Aumentando cada vez mais. Tá? Então, eu ia botar aqui mais ou menos o quê? 96, acho que é isso, né? 96 vamos lá, 6, 6, 12, né? Opa! Ajeitar isso aqui. E vem a matemática. 6, 6, 12, né? Vai 1, 4, 4, 8, com o que foi, 9. Eu espero que eu tenha acertado esse cálculo aí. Tá? E aí você vê que é uma célula com 96, 92N. Vamos dizer que essa célula aqui agora formou um gameta, volta para cá, com 92, mais um óvulo com 92, e aí vai formar uma nova célula. Pessoal, o número de cromossomos só iria aumentando. E isso não seria vantajoso para a célula. Até porque essa célula teria muitos materiais genéticos, tá? E isso poderia dificultar o processo de divisão, isso poderia dificultar o processo de expressão gênica, tá? Então, o que a evolução fez? A evolução estabeleceu um número X, tá,
Quando eu estou tratando ali no caso dos cromossomos. As células gaméticas, então, elas são as células que vão apresentar 23 cromossomos, tá? Então elas vão apresentar 23, tá? Elas vão apresentar 23 cromossomos nas suas células, tá? Então é uma célula que sofre uma redução no número de material genético. Por quê? Como as células gaméticas são os gametas, quando eles se encontram, o gameta masculino e o gameta feminino, vai ocorrer o restabelecimento da ploidia da espécie, tá? Então isso vai ser restabelecido. Essas células são ditas células haploides. Por quê? Elas vão apresentar apenas um representante de cada cromossomo. Então vocês podem ver que eu tenho aqui um que seria meio que vermelho, o outro violeta e o outro amarelo. Tá? Então células haploides, aqui são células gaméticas. Essas células se encontram com o outro gameta, restabelecendo a ploidia. Aqui eu tenho os cromossomos homólogos. Tá? Os seus homólogos que vão parear ali. Tá? Então existe essa diferença aí. Tá? Vamos seguir. E por que é necessário ocorrer esse processo de reprodução celular? Qual é o objetivo desse processo aí? Primeiro, desenvolvimento embrionário. Tá? Como assim, Cristiano? Pessoal, todo mundo que está assistindo essa aula, um dia foi apenas uma célula. Tá? Então você teve lá o encontro do gameta masculino mais gameta feminino, que formou uma célula diploide. Essa célula começou a se dividir, tá horrível esse desenho, até que formou quem? Olha que legal o desenho. Formou um mutante ali no caso, né? Vamos lá, deixa eu apagar isso ali. Formou você, tá? Então, houve a formação, olha, de uma pessoinha. Então, por exemplo, um dia eu fui apenas uma célula, tá? Até que eu me formei um ser, até que essas células sofreram mitose, formando um ser pluricelular, tá? Por que mitose? Porque aqui eu estou falando de desenvolvimento embrionário, tá? E aí, quando eu falo de formação de tecidos, eu estou falando da mitose, tá? Então, a meiose, ela vai ser um termo que nós vamos estudar mais para frente, mas vai ficar restrito para as células gaméticas. Então, meiose pode gravar no teu coração. Meiose só ocorre para a formação de células gaméticas. Tá? Quando eu falo gameta, pessoal, eu estou falando tanto no reino animal quanto no reino vegetal. Tá? As plantas também passam por esse processo. Então é um processo universal. Tá? Crescimento. Por que eu cresci? Primeiro que eu nasci um bebezinho, né? Pequenininho lá, pesando alguns quilinhos. E hoje eu tenho 1,80 m de altura. Você também. Tem uma determinada altura. O que acontece, pessoal? Você, por exemplo, vamos pensar no osso. Quando você nasce, sua perna é desse tamanho, assim, mais ou menos, sei lá, por aí. E hoje você tem uma perna que é desse tamanho. Por quê? Você tem um tecido ósseo. As células que constituem o tecido ósseo são osteócitos. Essas células, né? Depois a gente entra nessa nomenclatura em próximas aulas. Essas células começaram a se dividir por mitose, fazendo com que ocorresse o crescimento desse tecido. É só você pensar na pele. A pele também é tecido epitelial. As células foram se dividindo, e aí pôde ocorrer o quê? O aumento, né? Esse crescimento. Aí, renovação. Por quê? A nossa pele, por exemplo, a epiderme, o intestino, tá? O intestino órgão, por exemplo. Esse órgão, ele está o esôfago, tá? Ele está em constante atrito com os alimentos. Devido a isso, parte das suas células que constituem o endotélio, que é a parte interna desse órgão, são perdidas devido ao atrito. Ó, o atrito. Vai ocorrendo atrito e aí vai perdendo tecido. Tá? Você já deve ter ouvido falar sobre esfoliação. Né? Ah, pega sabonete que vem com... Tem um sabonete aí de uma marca que ele vem com as sementes do maracujá. E aí você toma banho, vai esfoliando. Como assim esfoliando, Cristiano? Vai retirando a camada de células mortas. Por quê? Na parte mais basal do tecido epitelial ocorre a renovação de novas células.
Então, o que acontece aqui vai ser o seguinte, deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar essa bagunça para poder orientar vocês. Na parte mais basal, você vai ter um conjunto de células. Essas células vão estar se dividindo e indo para a parte mais externa desse tecido. Aqui, essas células, elas chegam mortas. A gente vai ver isso lá em tecido epitelial. Elas chegam cheias de queratina, elas chegam mortas ali. Tá? Você vai entender por que elas ficam cheias de queratina. Tá? Mais para frente, não nessa aula. E aí você tem o seguinte, essas células aqui, elas são as células mortas, que dão um aspecto, deixa a pele com um aspecto meio feio, sabe? E aí você faz o seguinte, faz uma esfoliação para retirar essa camada de células mortas, para estimular a camada basal a sofrer mitose e a regenerar esse tecido. Quando você era criança, provavelmente você já caiu de bicicleta, já se machucou alguma vez. Você sabe que naquele momento que você se machuca, se atingir o tecido conjuntivo, ocorre sangramento. Tá? Mas se for só o tecido epitelial, você perde uma camada de pele e não ocorre sangramento. Tá? Sem se desesperar que tudo isso nós vamos ver. Quando você arranca, por exemplo, o tecido aqui, você arrancou. Você vai observar que vai sangrar, vai criar uma casca e depois do tempo, eu vou ter o quê? Eu vou ter a regeneração desse tecido. Tá? Então aquela parte na qual foi perdida uma camada de célula, ela vai ser regenerada. Então você tem o quê? A renovação, né, desse tecido aí. Reprodução assexuada em alguns organismos. Tá? Então você tem a reprodução, por exemplo, tem organismos que vão se reproduzir através da mitose. Tá? Tem organismos que também vão utilizar esse processo, organismos pluricelulares que também vão utilizar esse processo. Por exemplo, os quinidários, as águas-vivas, elas podem também utilizar esse processo. As esponjas, que não são animais verdadeiros, também utilizam esse processo. Algumas não formam gametas. Tá? Como assim? Vou te explicar aqui já, olha só. As esponjas, por exemplo, elas fazem o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma esponja do mar. O Bob Esponja. Aqui eu tenho uma esponja. Ela começa a gerar um conjunto de células aqui, a partir de mitose. Essas células vão se desprender, vão cair no substrato, e aí essas células aqui vão formar um novo indivíduo. Tá? Então, esse processo aqui é um processo de reprodução assexuada. Por que assexuada? Porque não envolve gametas. Tá? Então, a reprodução sexuada é aquela que vai estar tendo envolvimento de gametas. Quando não há envolvimento de gametas, essa reprodução é dita assexuada. Tá? Aqui, pessoal, quando eu estava falando sobre epiderme, o tópico estava aqui. Ó. A luz está na minha cara que eu não consegui ver direito. Reposição de células que morreram ou estão desgastadas. Tá? Então, tecidos, alguns tecidos a gente sabe que não se regeneram. Por exemplo, os neurônios. Os neurônios é um problema sério, porque alguns pesquisadores entendem que algumas células da glia, porque quando eu falo de tecido nervoso, eu não tenho somente o neurônio. Tá? Eu tenho, por exemplo, eu tenho os neurônios, propriamente dito, mas eu tenho as células da glia, que são as células que vão estar fazendo parte do tecido nervoso, auxiliando na sua manutenção. Por exemplo, microglia, tá? E por aí vai. Essas células podem sofrer divisão celular, elas podem sofrer mitose. Já o neurônio, propriamente dito, a gente sabe que ele não sofre mitose. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre um dano na coluna espinal ou espinal, tá? Depende do livro que você estiver utilizando, ele não vai ter a regeneração desse tecido. Por isso que perde os movimentos quando sofre algum tipo de acidente que vai acometer o tecido nervoso. Tá? Tecido muscular também é um tecido que não sofre divisão celular. Tá? Esse tecido ele aumenta, ele expande devido à quantidade de fibras musculares que são regeneradas ali. Então, por exemplo, quando uma pessoa ganha massa muscular, quando uma pessoa tem um aumento da massa muscular, o que vai acontecer aqui? Ó, então aqui eu tenho uma fibra muscular de uma pessoa que não malha. Quando essa pessoa malha,
devido ao aumento das proteínas, eu vou formar novas fibrilas aqui dentro, né? E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma maior quantidade de proteína aqui, que vai fazer com que esse músculo venha se expandir. Tá vendo? Esse músculo sofre uma expansão. Né? Então não é que venha ocorrer a reprodução desses músculos aí, dessas células musculares, tá? É só aumento de tamanho. Vamos seguir, tá? E aí é o seguinte, quando a gente entra na questão da reprodução celular, nós temos que lembrar desse relógio aqui, que é o relógio biológico. Por quê? Esse relógio vai ter aqui uma fase chamada de intérfase, vai ter uma fase chamada de intérfase. Essa fase ela vai ser dividida em G1, fase S e fase G2, até que ela venha entrar na mitose, tá? Que a gente vai ver cada etapa aqui. Pessoal, é importante nós conhecermos essas fases demais, porque isso vai nos auxiliar nas nossas questões. Principalmente se realmente for a banca FUVEST que for montar as questões aí, tá? Na fase G1, o que vai acontecer? A célula começa a aumentar de tamanho e duplica os componentes dispostos no citoplasma. Então, por exemplo, nessa fase aqui, eu vou ter que ter a duplicação das organelas. Por que eu tenho que ter essa duplicação das organelas? Porque essa célula aqui, quando for entrar em divisão, todo o conteúdo citoplasmático, ela vai ter que passar para essa próxima célula. Tá? Então, tudo que tiver aqui vai ter que estar nessa célula aqui. Por isso que ela tem que duplicar as mitocôndrias, os lisossomos, o complexo de Golgi, o peroxissomo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Tudo que tiver no citoplasma dessa célula, no caso a célula-mãe, tem que ser passado para a célula filha. A célula filha tem que receber essa herança na íntegra. Então, por isso que essa fase aqui é uma fase na qual ocorre a duplicação das organelas e aqui também vai ocorrer a síntese de RNA. Tá? RNA que vão atuar na síntese, que atuarão na síntese de proteína. Tá? E essas proteínas, né, a gente vai ter proteínas, a formação de enzimas, que vão estar atuando na duplicação desse material genético. Beleza? A fase S é a fase de duplicação do material genético. Então, quando eu chego nessa fase aqui, por que fase S? É só lembrar da palavra síntese. Que seria o quê? Síntese de DNA. A síntese do DNA. Síntese do material genético. Tá? Já a fase G2, tá? Que está no próximo slide, ela é uma fase em que a célula continua aumentando de tamanho e ela aumenta tanto de tamanho que ela é obrigada, né, aumentou tanto os seus componentes internos, intracelulares, que ela é obrigada a se dividir. E aí ela entra no processo de divisão. Então, só lembrando, a intérfase é dividida em G1, S, G2. Alguns livros podem trazer para vocês uma fase aqui, ó, chamada de G0. O que é isso, Cristiano? As células que se encontram em G0 são aquelas células que não sofrem divisão, são aquelas células que não sofrem mitose. Então, o que eu encontraria ali na fase G0? Por exemplo, eu tenho os neurônios. Eu teria as células que constituem o tecido muscular, como eu falei para vocês, são células que não se dividem. Se a pessoa sofreu algum tipo de acidente, que ela perdeu a musculatura da perna, fica um buraco ali, porque esse tecido não vai se regenerar. Então, o que eu encontro aqui na G0 são aquelas células que não sofrem mitose. Alguns livros trazem essa fase G0, outros não. Outros entendem que a intérfase é dividida em G1, S e G2. Então, só recapitulando. A fase G1 é a fase onde você vai ter a duplicação das organelas e síntese de RNA. Por quê? Esse RNA vai servir para a síntese de proteína. E a gente vai precisar de muita proteína e muita enzima durante esse processo de divisão. Tá? A fase S é a fase de síntese de quê? DNA. Toma cuidado porque muitas questões dizem que o DNA é dividido durante a mitose. Essa questão está errada. Tá? Essas questões, no caso. Essas questões estão erradas. Porque o DNA ele vai ser duplicado durante a intérfase.
tá? Não é durante a mitose. Durante a mitose é só para a divisão, é só para a separação desse material genético que foi duplicado, para que a célula filha receba na íntegra tudo que a célula mãe apresentar. Fase G2 é a fase na qual a célula ela aumenta muito o seu volume. Por que ela aumenta? Primeiro, porque as organelas duplicaram. Segundo, porque você tem um número maior de RNA no seu citoplasma. Tá? Então essa célula vai aumentando e ela é obrigada a se dividir. Vamos seguir. Quando eu falo do aparelho mitótico, eu estou falando daqueles componentes que vão estar presentes durante esse processo de divisão. Esses componentes, eles são essenciais para que a célula consiga se dividir. Então seria mais ou menos, quando eu falo assim, aparelho mitótico, se eu fosse fazer uma analogia, seria aproximadamente falar o seguinte: são os ingredientes de um bolo. Se eu não tivesse esses ingredientes, esse bolo não tem como eu fazer um bolo sem os ingredientes, certo? Não tem como eu fazer esse ingrediente. Então eu vou ter aqui o seguinte: eu vou ter que o aparelho mitótico ele vai ser constituído pelo fuso mitótico, que nós vamos ver já já, tá? Então aqui, ó, essa linha aqui, ó, isso tudo é o fuso, tá? Isso daqui é o fuso mitótico, que vai ser formado a partir dos centríolos. Eu vou ter os centríolos presentes ali, tá? Lembrando que os centríolos ele é característica de célula, tá, animal. As células vegetais não apresentam centríolos. E aí tem uma coisa muito intrigante, porque apesar de elas não possuírem centríolos, elas conseguem formar esse fuso mitótico. Tá? E aí até hoje a ciência ainda estuda para nós entendermos um pouco mais sobre esse processo aí, tá, pessoal? Aí você pode estar se perguntando: Cristiano, mas a ciência ainda não tem uma resposta? Não, a gente tem algumas teorias aí, mas a gente ainda não tem uma resposta. Você tem que lembrar o seguinte: o DNA ele foi descoberto na década de 50. Então, muita coisa ainda tem que ser desvendada aí durante esse processo aí, tá? Eu vou precisar da haste, que nada mais é do que essa região aqui em volta dos centríolos, tá? A haste, e eu vou ter os cromossomos. Então, para que ocorra a divisão celular, eu preciso desses componentes aí, para que a célula possa se dividir, tá? Sem esses componentes, que são ditos aparelhos mitóticos, a célula não consegue entrar em divisão. Então, vamos lá, tá? Pessoal, quando eu falo de divisão, de mitose, eu tenho que lembrar o seguinte: a mitose ela vai ocorrer em algumas fases, tá? Então cada fase vai apresentar as suas características. Eu preciso gravar todos os detalhes, Cristiano? Não. Você precisa olhar para essa imagem e saber mais ou menos em que fase aquela célula se encontra, porque é isso que o vestibular vai exigir de você. Então eu vou ter aqui o seguinte: na prófase, que é a primeira fase da mitose, depois eu vou falar para vocês o macetinho para a gente gravar todas as fases. Na prófase, eu tenho aqui o seguinte: as fibras de cromatina se tornam mais finemente enroladas. Então, aqui é o que está acontecendo aqui, pessoal. Olha para esse desenho. Durante essa fase de prófase aqui, o que vai acontecer? Observe que o material genético ele inicia o seu processo de condensação. Para quê? Para ele ficar como um cromossomo. Quando eu falo de cromossomo, eu falo de uma estrutura extremamente compactada. Porque esse material foi duplicado, mas ele se encontra no seu formato linear na célula. Tá? Então seria mais ou menos isso aqui. Ele precisa sair desse formato linear, passando para esse formato de cromossomo. Então quando eu tenho esse formato linear, eu tenho a cromatina. Tá? Que vai ser o quê? O DNA mais as estonas ali. Que vai permitir o quê? A compactação desse material genético. Então, olha só. Essa célula ela inicia a compactação do material genético, os centríolos começam a formar o fuso mitótico, tá? Então, como eu falei, em volta desse centríolo eu vou ter a haste, tá? Esse fuso mitótico é formado a partir de tubulinas, tá? Então eu vou ter aqui o seguinte: essa região aqui, mais escura, que a gente está vendo aqui, é o núcleo, né, com material genético, só que aqui nesse núcleo eu teria uma região mais escura ainda, chamada de nucleolo. E durante o processo de divisão celular, para que esse processo possa ocorrer, o núcleo tem que se desfazer, já que esse processo vai ocorrer no citoplasma. Então o núcleo tem que desaparecer e o nucleolo também. Então uma das características aqui é o quê? O desaparecimento do nucleolo, a formação do fuso mitótico. Olha aqui, gente, isso daqui, ó,
é o fuso mitótico. Então você tem o início da formação do fuso mitótico, tá? E os centrossomos, que essas duas regiões, eles começam a se afastar durante esse processo de divisão, tá? Então, prófase, o que eu tenho que saber? Desaparecimento do nucleolo, tá? Início da condensação da cromatina, tá? Início da formação do fuso mitótico, beleza? E aí eu entro numa fase chamada de prometáfase. Pessoal, você não vai encontrar essa fase em todos os livros. Por quê? Essa fase aqui é uma fase que, na verdade, nem todos os autores concordam com essa prometáfase. Mas a gente fala dela aqui porque pode aparecer no seu vestibular, pode aparecer mesmo, que eu já vi questões abordando isso. Ou você pode, durante seus estudos, encontrar uma prometáfase ali. Então, para não correr aquele risco de falar, o professor me falou, a gente coloca aqui para poder estar facilitando a sua vida aí. Por quê? A gente tem a prometáfase e depois a gente tem a metáfase. Tá vendo? Então, vamos lá. Na prometáfase, vocês podem observar aqui nessa imagem que eu já tenho a formação do fuso mitótico. Então, o fuso mitótico já se formou. Tá? Os cromossomos se tornam condensados. Observe essa imagem e observe essa imagem. Olha só isso aqui, gente. Tá vendo? Aqui, eles já se tornaram condensados. Tá? Você pode observar que essas manchas aqui é representação da carioteca, tá? Ou o envelope nuclear, que começa a, o quê? A se fragmentar. Tá? Ele vai ter que se desfazer para permitir com que esse fuso mitótico consiga realizar a sua função, que é a separação desse material genético. Tá? Então, cada uma das duas cromatinas de cada cromossomo agora tem o cinetocoro, estrutura proteica especializada, localizada no centrossomo. Tá? Então aqui, ó, centrômero, né? Aqui eu tenho o centrômero, que é onde esse fuso mitótico vai estar se ligando para ocorrer a separação dessas cromátides aí. Tá? Então vamos seguir aqui, olha só. E aí eu estava na prometáfase, agora eu estou na metáfase. Na metáfase, observe o seguinte, uma das características aqui é que os cromossomos atingiram o seu grau máximo de condensação. Então, eles estão bem compactados, extremamente compactados. Tá? Pode observar que há uma diferença entre essas figuras aqui. Tá? Então, você tem aqui não compactado, início desse processo. Aqui eu continuo compactando. E aqui... Deixa eu voltar aqui. E aqui eles atingem o seu grau máximo de condensação. Tá? Os centrossomos estão agora em polos opostos. Então, tem o centrossomo aqui, com os seus centríolos. O fuso mitótico já foi formado, tá? O fuso mitótico, então, aqui, ó, já foi formado e está se ligando ao cinetocoro, né? Presente ali nesse material duplicado. Pessoal, essa região aqui, ó, observe aqui o seguinte, essa região aqui, onde esses cromossomos vão estar alinhados, eu posso chamar de placa metafásica ou placa equatorial, tá? Que lembra a linha do Equador ali, que vai dividir em dois hemisférios, tá? Então eu tenho aqui a placa equatorial ou a placa metafásica. Então o que vai marcar a metáfase é o quê? Grau máximo de condensação, formação do fuso mitótico, tá? E os cromossomos organizados na placa metafásica. Agora, a gente vai falar de uma das fases mais difíceis da divisão celular. Por quê? Que é a fase de anáfase. A anáfase, ela é a fase mais complicada. Por que ela é a fase mais complicada? Olha o que vai ocorrer aqui durante esse processo. O encurtamento do fuso mitótico e a separação dos cromátidos em mancha. Mais nada. Só isso. Então, a anáfase, ela representa o quê? Falou de anáfase. Desculpa, deixa eu abrir uma água aqui. Falou de anáfase, você só tem que lembrar o quê? Encurtamento do fuso mitótico, separação dos cromátidos em mancha. Tá? Então, vamos seguir. E aí eu tenho o seguinte. Para a gente poder gravar todas essas fases, tem um macetinho chamado
Deixa eu botar aqui em cima. Que é prometo a Ana telefonar, tá? Deixa isso daqui por enquanto, vamos para o próximo slide e aí a gente volta nesse daqui. Acho que passou. Pessoal, a última fase aqui é a telófase. A telófase é uma fase muito tranquila, por quê? Nessa fase aqui, nós já tivemos a separação das cromátides irmãs. O que vai acontecer aqui? Vai ocorrer o início da formação da carioteca ou da membrana nuclear, o fuso mitótico vai aparecer por completo, eu vou ter o reaparecimento do nucleolo, como vocês podem ver aqui, tá? Aqui essa região mais escura, e o encurtamento desse fuso. E aí, o que vai acontecer aqui? Nós falamos que o material genético ele se encontra condensado durante o processo de divisão. O que vai ocorrer aqui é que esse material vai sofrer o quê? Descondensação, passando para o seu formato linear aí novamente. Então nós temos lá, os dois núcleos filhos se formam na célula a partir do retículo endoplasmático, tá? É ele que vai sintetizar para poder ocorrer a síntese aí desse retículo. Os cromossomos sofrem descondensação. O nucleolo reaparece, como eu botei para vocês. Os cromossomos se tornam menos condensados, tá? Os microtúbulos remanescentes do fuso desaparecem, ou seja, desaparecimento do fuso mitótico. A mitose, a divisão de um núcleo em dois núcleos geneticamente idênticos, tá? Então eu vou ter duas células, tá? Provenientes da célula-mãe que vão apresentar o mesmo material genético, ele não sofre nenhum tipo de alteração. Tá? Então vamos lá. O que seria isso daqui prometo? Ó, aqui você teria a prófase, você teria metáfase, anáfase e telófase. Tá? Então, lembrando, na prófase, você vai ter o início da condensação desse material genético, a formação do centrosomo, tá? Você vai ter a fragmentação do material genético, desaparecimento do nucleolo, beleza? Na metáfase, você vai ter a formação do fuso mitótico, a condensação máxima, né, desse material genético e a formação do fuso mitótico. O alinhamento desse material genético na placa equatorial ou placa metafásica, anáfase, separação dessas cromátides irmãs com encurtamento do fuso mitótico. Telófase, você vai ter a divisão dessa célula. Então, na telófase, você tem a descondensação desse material genético, o reaparecimento do nucleolo, o reaparecimento da carioteca e o encurtamento desse fuso. Isso tudo é a mitose, um processo muito simples, tá? E aí nós temos que tomar cuidado com o que, pessoal? Olha só. Quando a gente fala sobre mitose, qual é o cuidado que nós temos que tomar? Printa aí para poder apagar isso daqui. Qual é o cuidado que eu tenho que tomar aqui, pessoal? O cuidado que eu tenho que tomar aqui é o seguinte. Nós vamos ver que existem algumas drogas, algumas substâncias, que elas podem bloquear a formação desse fuso mitótico. E por que essas drogas são importantes? Porque essas drogas elas vão ser usadas, por exemplo, no tratamento do câncer. O que é o câncer? O câncer ele é um conjunto de células que vão se dividindo constantemente, né, formando
o famoso tumor. Se o medicamento impede a divisão dessa célula, ele não vai deixar com que essa célula cancerígena se reproduza, formando novas células cancerígenas. Tá? Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, drogas que vão tratar, né, vão ser utilizadas no tratamento do câncer, nós vamos estar falando sobre essas células que vão impedir essa divisão. Por exemplo, vamos lá para o finalzinho dos slides, que é uma questãozinha sobre isso. Pouquinha coisa para falar com vocês, né? Aqui, ó. Essa questãozinha aqui, ela é do Enem de 2016, tá? Ela fala o seguinte: o paclitaxel, horrível esse nome, é um triterpeno polihidroxilado, que foi originalmente isolado da casca de Taxus, né? Árvores de crescimento lento e em risco de extinção, mas agora é obtido por rota química semissintética. Esse fármaco é utilizado como agente quimioterápico no tratamento de tumores de ovário, mama e pulmão. Seu crescimento de ação antitumoral, tá? Então ação antitumoral, envolve sua ligação às tubulinas, tá? Que vão estar formando o fuso mitótico, interferindo na formação dos microtúbulos. Tá? Então, os microtúbulos, tá, vão ser formados a partir de tubulina. A tubulina é uma proteína que vai estar formando o fuso mitótico. De acordo com a ação antitumoral descrita, que função celular é diretamente afetada pelo paclitaxel? Complicado. Então, vamos lá. Síntese de proteína? Não. Geração de energia? Também não. Equilíbrio osmótico? Também não. Transporte passivo? Muito menos. Qual processo vai ser afetado? A divisão celular. Mas por que ele afeta a divisão celular? Porque ele não deixa ocorrer a formação do fuso mitótico. Então, como ele não deixa ocorrer a formação do fuso mitótico, o que acontece? Você não vai ter essa separação dos cromossomos. Então, você não vai ter o quê? A formação de uma nova célula. Tá? Então, é exatamente assim que essa célula, que esse medicamento ele vai atuar. Pessoal, hoje nós vamos parar por aqui, tá? Vamos parar em mitose, porque meiose é um assunto muito extenso. Então eu vou deixar para a próxima aula, para a gente estar falando de meiose aí, tá? Quem entraria agora é a Roberta, mas a Roberta não conseguiu comparecer, ela teve alguns problemas e não conseguiu estar no curso. Então quando der 11 horas, quem vai estar entrando para dar ao vivo para vocês é a Gleice, tá bom? Na próxima aula, então, pessoal, já dá uma estudada em meiose, porque é um assunto mais extenso, é um assunto mais longo e é um assunto muito mais detalhado. Então, agradeço a vocês que assistiram essa aula, tá bom? Vamos fazer uma breve revisão aqui, então, só sobre a mitose, para nós vermos aqui, então, como esse processo ocorre, tá? Então, só uma revisãozinha aqui básica. Então, só lembrando, pessoal, quando eu trato do material genético, eu tenho o quê? Cromatina, DNA mais histona, cromossomo, material duplicado, cromátide vai ser o quê? Cromossomo, material condensado, cromátide seria cada perninha dessa daqui que está constituindo esse cromossomo aí. Tá? Lembrando que existem células haploide e células diploide, você não pode esquecer mais isso. Células haploides são aquelas células que apresentam o quê? Metade do número de cromossomos de uma espécie. Células diploide são aquelas células que têm os seus 2 cromossomos homólogos ali, né? São células completas. Né? Você vai ter o objetivo da reprodução, desenvolvimento, crescimento, renovação, reprodução assexuada, reposição de células mortas. Tá? A gente vai ter que, esse processo é dividido em etapas. Deixa eu só me orientar aqui. Que esse processo ele vai ser dividido em etapas. Então eu tenho uma intérfase, onde tem a fase G1. O que é a fase G1? Divisão ou reprodução, né? Você vai ter a divisão de organelas, tá? Intérfase S, síntese de DNA. Intérfase G2, que é quando a célula cresce muito e precisa se dividir. Depois eu tenho que a mitose. Tá? Então, durante a mitose ocorre somente a divisão
dessa célula, tá? Durante a mitose não é produzido, não é sintetizado DNA, tá? DNA vai ser sintetizado aqui. Então, só seguindo, tá? E aí eu vou ter o quê? Prófase. O que caracteriza a prófase? Início da condensação desse material genético, aparecimento do fuso mitótico, mas observe que ele não está completo, desaparecimento do nucleolo. E aí, vamos logo para a metáfase. Metáfase, a formação do fuso mitótico, condensação máxima desses cromossomos, alinhamento na placa equatorial ou placa metafásica. Tá? Anáfase, separação das cromátides irmãs, tá? Com o encurtamento do fuso mitótico. Telófase nada mais é do que o reaparecimento do nucleolo, o reaparecimento da carioteca, o desaparecimento do fuso mitótico e a divisão dessa célula por estrangulamento, né? Formando duas células aí. Então, na próxima aula, a gente continua falando sobre reprodução celular, tá? Mais tarde eu estarei colocando no grupo de vocês, lá no Classroom, uma lista de exercícios extra sobre mitose. Beleza? Aguardo vocês aí. Até daqui a pouquinho com a aula de Tia Glei. Beijo no coração!